As primeiras granadas soaram como o anúncio de um fim irremediável, suas explosões rasgando o céu escuro sobre Berlim, uma cidade que em sua arrogância acreditava ser inquebrantável. Mas naquele início de 1945 a guerra já estava perdida. Os sons da batalha eram inconfundíveis, como um coro de condenação que ecoava através das ruínas do que um dia foi o império mais poderoso do mundo. No centro de tudo, em um bunker subterrâneo, os homens que durante anos comandaram uma nação a partir de uma ideologia de supremacia, agora se viam diante de uma realidade aterradora: a inevitabilidade da derrota. Dentro da sala de guerra, os oficiais e generais alemães estavam reunidos em uma quietude pesada. Seus rostos, até então orgulhosos, agora marcados pela exaustão e pela impotência. O som das sirenes, que por tanto tempo haviam sido símbolos de uma nação invencível, agora era apenas um lamento distante, anunciando o avanço implacável dos inimigos. Nas paredes, mapas desbotados e peças de xadrez estratégicas mostravam uma derrota já consumada, a ideia de um milagre, uma virada que pudesse mudar o destino da guerra por esta distante, tão distante quanto as vitrines de Paris ou as praias da Normandia. Tudo o que restava ali era o silêncio pesado da última resistência. O Führer, isolado em seu refúgio, ainda acreditava que poderia inverter o curso da história, que o seu império poderia se reerguer, mas os generais que uma vez marcharam com ele estavam à beira de um colapso psicológico. Eles não podiam mais sustentar a ilusão. Cada um deles sabia que o Reich estava perdido, que o sonho de uma Alemanha vitoriosa era uma farsa, uma mentira que o próprio Adolf Hitler alimentava enquanto o mundo se desmoronava ao seu redor. Mas, como comandantes militares de um império que fora devastado, eles eram prisioneiros de uma decisão impossível. Como admitir que a guerra estava perdida? Como explicar ao povo alemão, que tanto acreditara na vitória, que o fim já havia chegado? E mais importante ainda, como manter a honra quando a derrota era inevitável? O ar dentro da sala de guerra estava denso, saturado com um cheiro de fumaça, de pólvora e de desesperança. A cada minuto que passava, os generais aguardavam não mais pela vitória, mas por um último ato de dignidade. A batalha na frente oriental estava quase perdida, com os soviéticos já invadindo Berlim. O avanço dos aliados pelo oeste era implacável. A ideia de uma resistência final, heróica, já não fazia mais sentido. A guerra não era mais sobre poder, era sobre sobrevivência. E então, quando os generais alemães se olharam nos olhos uns dos outros, sabiam que não havia mais como virar a maré. O império, que um dia parecia eterno, agora se desintegrava diante de seus olhos. O peso da rendição era palpável. Eles tinham consciência de que aquela decisão não era apenas um ato militar, mas um golpe direto ao coração do orgulho nacional alemão. A honra, que sempre fora a base de sua resistência, agora parecia uma ilusão cruel. A rendição significaria a destruição de tudo o que haviam trabalhado para construir, o fim de sua visão de um império de supremacia e força. Não havia mais espaço para mais batalhas, para mais sacrifícios. Eles sabiam que a resistência de Berlim não faria diferença, que no fim a capitulação era a única opção viável. Enquanto a guerra continuava a consumi-los, o momento de confrontar a verdade chegou. A decisão foi tomada não com palavras grandiosas ou discursos inspiradores, mas com um silêncio pesado de homens derrotados. Na sala de guerra não havia mais exaltação nem fanfarra militar. Não restava mais orgulho em suas ações, apenas a amarga realidade de que o império havia falhado. Os generais olhavam para o mapa vendo o que restava de sua Alemanha, menos uma nação partida, destruída, sem forças para resistir mais. Eles finalmente admitiram, com a dor de quem reconhece a verdade, que a guerra estava perdida. O colapso era total, e a rendição era a única saída para evitar uma maior catástrofe. A mensagem foi enviada, e o ato final de uma guerra devastadora estava prestes a ser cumprido. A Alemanha, no entanto, não se curvaria apenas ao inimigo. A rendição era um reconhecimento não só de sua derrota militar, mas de uma ideologia que se desintegrava diante da realidade. O que restava eram os cacos de um império, os destroços de uma ideia que falhara. A rendição não significava apenas o fim de uma guerra, mas a derrota de uma visão de mundo, uma derrota que abalaria a consciência de todos os envolvidos. E assim o colapso do Terceiro Reich se desenrolava não nas ruas, mas nas profundezas do bunker onde os últimos generais do império, com olhares vazios e corações pesados, entregavam o que restava da sua honra, aceitando o que já não podiam mais evitar. Quando o último telefonema de rendição foi feito, não havia mais pompa, não havia mais orgulho. Apenas o som de uma nação quebrada se rendendo à inevitabilidade do destino. A guerra havia acabado para a Alemanha, mas o preço do que havia acontecido nunca seria esquecido. Após a rendição,
As ruínas da cidade de Berlim não eram mais apenas um reflexo do fracasso militar, mas de um sonho desfeito. Os corpos que jaziam nas ruas, os edifícios caídos, as lembranças dos soldados e civis que perderam suas vidas na luta, tudo isso se tornaria parte de uma história dolorosa. Uma história de resistência, sim, mas também de falhas, de erros humanos que levaram à destruição de um império. O silêncio que se seguiu foi o eco de uma derrota que reverberaria por gerações, e o mundo, que finalmente se livrara da sombra da guerra, tinha uma nova lição a aprender. A humanidade sempre buscaria a resposta para o que havia acontecido. Mas a verdade era que o preço de um império, quando ele se desvia de sua própria moralidade, é mais alto do que qualquer um poderia prever. Se você se emocionou com este momento crucial da história, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Deixe seu comentário sobre o que mais te tocou nesta parte da Segunda Guerra Mundial.